Imagine uma força tão poderosa que pode transformar completamente uma vida, mudar a forma como você enxerga o mundo e até mesmo abrir portas para experiências espirituais incríveis. Você sabia que milhões de pessoas relatam essa transformação ao receberem o Espírito Santo? De acordo com a Bíblia, o Espírito Santo é a promessa de Deus para todos os crentes, trazendo poder, conforto e uma conexão direta com o Criador. Jesus disse: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas." Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Neste vídeo, você descobrirá 8 coisas incríveis que acontecem quando o Espírito Santo entra na vida de um crente. Cada tópico revelará o impacto profundo dessa presença divina, com versículos bíblicos e exemplos práticos para enriquecer sua compreensão. Antes de continuar, curta este vídeo, inscreva-se no canal Diário Bíblico e ative o sininho para não perder mais conteúdos como este. Deixe nos comentários: você já sentiu o Espírito Santo em sua vida? Vamos juntos explorar esse mistério divino. Pronto para começar? Tópico 1. Uma nova sensibilidade espiritual. Quando o Espírito Santo entra na vida de um crente, uma das primeiras mudanças é o despertar de uma nova sensibilidade espiritual. O apóstolo Paulo descreveu isso claramente em sua carta aos Coríntios. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Essa nova sensibilidade permite que o crente enxergue além do que é visível, entendendo verdades profundas que antes eram difíceis de compreender. É como se uma cortina fosse retirada, revelando a realidade espiritual que sempre esteve presente, mas que antes passava despercebida. Mas como isso acontece na prática? Primeiro, compreensão das Escrituras. A Bíblia, que antes parecia apenas um livro histórico ou difícil de entender, torna-se viva e cheia de significado. Cada versículo parece falar diretamente ao coração. Segundo, percepção da presença de Deus. Lugares e momentos comuns passam a ser percebidos como oportunidades de estar com Deus. O Espírito Santo ajuda a discernir o sagrado no cotidiano. Terceiro, sensibilidade ao pecado. O que antes parecia normal ou aceitável passa a incomodar. O Espírito Santo ilumina a consciência, mostrando o que agrada ou desagrada a Deus. Irei te dar um exemplo. Imagine uma pessoa que nunca deu muita atenção às suas escolhas, mas ao receber o Espírito Santo, começa a sentir um peso ao agir de maneira errada ou egoísta. Essa voz interior é a atuação direta do Espírito Santo, orientando o crente a andar no caminho certo. Com essa nova sensibilidade, o crente dá o primeiro passo para uma transformação completa. No próximo tópico, vamos explorar como o Espírito Santo renova o coração e transforma desejos e prioridades. Tópico 2. Um coração renovado. Quando o Espírito Santo entra em um crente, ele faz algo extraordinário. Transforma o coração. Essa renovação é descrita em Ezequiel: "E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne." Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Essa promessa se cumpre quando o Espírito Santo age, moldando os desejos, pensamentos e prioridades de quem o recebe. Um coração antes endurecido pela indiferença ou egoísmo torna-se receptivo ao amor de Deus e à compaixão pelo próximo. Mas como o coração é renovado? Primeiro, transformação dos desejos. Antes, as pessoas podem buscar apenas o prazer, o sucesso material ou o reconhecimento. Com o Espírito Santo, surge um anseio por coisas espirituais, como paz, justiça e comunhão com Deus. Segundo, mudança de prioridades. O que era visto como essencial, como acumular bens ou status, passa a perder importância. As coisas de Deus se tornam o foco principal. Terceiro, amor pelo próximo. Um coração renovado reflete o caráter de Deus. Passa a se importar com as dores dos outros, a perdoar mais facilmente e a agir com generosidade. Considere alguém que antes vivia apenas para si, focado em alcançar metas pessoais. Após receber o Espírito Santo, essa pessoa começa a dedicar tempo e recursos para ajudar os outros, talvez servindo na igreja ou apoiando causas comunitárias. Essa mudança não é apenas superficial, mas uma verdadeira transformação interior.
Essa renovação impacta todas as áreas da vida, relacionamentos, decisões e até a forma como a pessoa enxerga os problemas. Tudo passa a ser visto à luz do propósito divino. Você já sentiu seus desejos e prioridades mudarem após se aproximar de Deus? Compartilhe sua experiência nos comentários. No próximo tópico, veremos como o Espírito Santo capacita o crente a vencer as tentações, fortalecendo-o nas batalhas internas. Tópico 3. Poder para vencer as tentações. Uma das maiores lutas de qualquer pessoa é contra as tentações. Porém, quando o Espírito Santo entra em um crente, ele concede força sobrenatural para resistir ao pecado e viver uma vida alinhada com a vontade de Deus. Como Paulo afirma, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. O Espírito Santo tem 3 principais papéis na luta contra a tentação. Primeiro, convicção. O Espírito Santo nos alerta sobre os perigos do pecado, trazendo à consciência a gravidade de certas escolhas e seus impactos. Segundo, fortalecimento. Ele dá força para resistir, mesmo nas situações mais desafiadoras. O crente não está mais lutando sozinho, tem um aliado poderoso. Terceiro, orientação. O Espírito Santo guia o crente a buscar alternativas e saídas. Muitas vezes, ele traz à mente versículos ou conselhos bíblicos que ajudam a tomar decisões sábias. Mas como isso funciona na prática? Quando enfrentamos situações que antes nos fariam cair facilmente, o Espírito Santo nos dá domínio próprio e clareza para escolher o caminho certo. Ele age como um conselheiro, ajudando-nos a perceber quando algo aparentemente inofensivo pode nos levar a afastar de Deus. Na tentação de Jesus no deserto, Mateus capítulo 4, ele venceu porque estava cheio do Espírito Santo e usou a palavra de Deus. Hoje, o Espírito Santo faz o mesmo por nós, fortalece nossa fé e nos lembra das Escrituras para que possamos vencer. Essa vitória sobre as tentações traz paz interior, confiança em Deus e um testemunho poderoso para outras pessoas. É a evidência clara de que o Espírito Santo está ativo em sua vida. No próximo tópico, vamos explorar como o Espírito Santo aprofunda nossa conexão com Deus, tornando a oração e a comunhão ainda mais poderosas. Tópico 4. Conexão com Deus mais profunda. Uma das dádivas mais incríveis que o Espírito Santo oferece é a capacidade de experimentar uma conexão mais profunda com Deus. Ele não é apenas um ajudador, mas um elo entre o crente e o Pai Celestial. Como está escrito: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Como o Espírito Santo aproxima o crente de Deus? Primeiro, a oração se torna viva. O Espírito Santo inspira palavras e até ora por nós quando não sabemos como expressar o que sentimos. Ele transforma orações monótonas em momentos de verdadeira intimidade com Deus. Segundo, maior consciência da presença divina. O Espírito Santo nos faz sentir que Deus está perto, não apenas como uma ideia distante, mas como uma presença real e constante em nossas vidas. Terceiro, adoração verdadeira. Jesus ensinou que devemos adorar em espírito e em verdade. João, capítulo 4, versículo 24. É o Espírito Santo quem nos capacita a adorar com sinceridade, de todo o coração. Imagine uma pessoa que costumava orar apenas por hábito, sem emoção ou profundidade. Após receber o Espírito Santo, essa pessoa começa a sentir a presença de Deus de maneira tangível durante a oração, como se estivesse conversando diretamente com um amigo íntimo. Os benefícios de uma conexão profunda são paz interior. Essa proximidade com Deus traz uma paz que ultrapassa o entendimento humano, mesmo em meio às dificuldades. Direção clara. O Espírito Santo fala ao coração, revelando os caminhos que devemos seguir. Fortalecimento espiritual. Essa conexão fortalece a fé e renova as forças diariamente. Você já teve um momento em que sentiu a presença de Deus de forma especial durante a oração? Compartilhe nos comentários. No próximo tópico, vamos discutir como o Espírito Santo concede sabedoria e discernimento, capacitando o crente a tomar decisões importantes com confiança. Tópico 5. Sabedoria e discernimento. Quando o Espírito Santo entra na vida de um crente,
Ele se torna uma fonte inesgotável de sabedoria e discernimento. Não é uma sabedoria comum, mas uma compreensão divina que transcende o entendimento humano, como Tiago nos ensina. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe a dada. Tiago, capítulo 1, versículo 5. O que é sabedoria e discernimento espiritual? Sabedoria para decisões complexas. O Espírito Santo nos ajuda a tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus, mesmo quando enfrentamos dilemas difíceis. Discernimento de espíritos. O crente passa a identificar o que é de Deus e o que não é. Isso é essencial em um mundo cheio de confusões espirituais. Compreensão de verdades bíblicas. Passagens que antes pareciam difíceis ou confusas passam a ser entendidas com clareza, pois o Espírito Santo nos ilumina ao enfrentar uma decisão importante, como mudar de emprego, iniciar um relacionamento ou até mesmo escolher entre dois caminhos. O Espírito Santo traz paz e clareza ao coração. Ele também nos alerta contra perigos, mostrando sinais ou causando inquietação quando algo não está alinhado com a vontade de Deus. Salomão, conhecido como o homem mais sábio da história, pediu sabedoria a Deus para governar seu povo. Primeiro livro de Reis, capítulo 3. Da mesma forma, o Espírito Santo nos dá sabedoria para lidar com os desafios do dia a dia. Um exemplo atual seria alguém que, ao buscar conselho em oração, sente uma direção clara. Como evitar um investimento arriscado ou ajudar alguém em necessidade. Esse discernimento é fruto do Espírito Santo. Essa sabedoria não apenas abençoa o crente, mas também os que estão ao seu redor. Ela transforma o crente em uma fonte de conselhos valiosos e confiáveis. Alguém em quem outros buscam apoio e direção. Você já tomou uma decisão difícil e sentiu que o Espírito Santo guiou você? Como foi essa experiência? No próximo tópico, exploraremos os frutos do Espírito, a evidência visível de que ele está operando na vida do crente. Tópico 6. Frutos do Espírito. Uma das formas mais claras de reconhecer a presença do Espírito Santo na vida de um crente é através dos frutos que ele produz. O apóstolo Paulo descreve esses frutos em Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Esses frutos são evidências práticas de uma transformação espiritual que afeta não apenas o interior, mas também o comportamento externo do crente. Os frutos na prática são amor e bondade. O crente demonstra um amor incondicional, mesmo em situações desafiadoras. Ele age com bondade, colocando as necessidades dos outros acima das suas. Alegria e paz. Independentemente das circunstâncias, há uma alegria e paz internas que sustentam o crente, mesmo em tempos difíceis. Paciência e mansidão. O Espírito Santo ajuda o crente a lidar com frustrações e conflitos de forma calma e gentil. Fidelidade e domínio próprio. Compromisso com Deus e controle sobre desejos e impulsos tornam-se marcas registradas. Por que esses frutos são importantes? Eles são a prova visível da atuação de Deus na vida do crente. Os frutos do Espírito têm um impacto direto nos relacionamentos, tornando-os mais saudáveis e baseados no amor. Eles ajudam o crente a resistir às pressões externas e internas que tentam desviá-lo de sua fé. Considere uma pessoa conhecida por ser impaciente e explosiva. Ao receber o Espírito Santo, essa mesma pessoa começa a agir com calma e compaixão, surpreendendo aqueles ao seu redor. Não é apenas uma mudança superficial, mas uma renovação que vem de dentro. Produzir esses frutos é um processo. Muitas vezes, eles surgem em meio a desafios. Por exemplo, desenvolver paciência pode exigir passar por situações que testam os limites. O Espírito Santo molda o caráter do crente, mesmo nas dificuldades. Agora, falaremos sobre como o Espírito Santo dá coragem e ousadia para viver e compartilhar a fé, mesmo em meio a adversidades. Tópico 7. Coragem e ousadia. Quando o Espírito Santo entra na vida de um crente, ele não apenas transforma o interior, mas também concede coragem e ousadia para viver a fé de maneira audaciosa. A Bíblia diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7.
Esse versículo nos lembra que o crente não precisa temer, pois o Espírito Santo proporciona a coragem necessária para enfrentar desafios e viver a fé com ousadia, independentemente das circunstâncias externas. Como o Espírito Santo nos dá coragem e ousadia? Primeiro, testemunho audacioso. O crente passa a falar abertamente sobre sua fé, sem receio de críticas ou perseguições. Segundo, coragem em tempos difíceis. Mesmo diante de adversidades, o Espírito Santo fortalece o crente, permitindo-lhe resistir à tentação de desistir. Terceiro, determinação para cumprir a missão. O Espírito Santo motiva o crente a ser firme e perseverante no cumprimento do seu propósito divino, seja no trabalho, na família ou na comunidade. Em Atos, vemos os apóstolos, antes temerosos e escondidos, transformados em homens ousados que proclamavam a palavra de Deus em meio à oposição. E, quando oraram, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Hoje, muitos cristãos em países onde a fé é perseguida têm o mesmo tipo de coragem. Eles continuam a pregar o Evangelho, sabendo dos riscos, porque o Espírito Santo os fortalece. Essa coragem se reflete em ações concretas. Talvez alguém sinta um chamado para falar sobre Cristo no ambiente de trabalho, ou para ajudar em missões, mesmo sem saber como será recebido. Essa ousadia não vem da nossa força, mas do Espírito Santo, que nos capacita a fazer mais do que imaginamos. Agora, vamos discutir como a presença do Espírito Santo deixa um impacto eterno na vida do crente, moldando não só o presente, mas também o futuro. Tópico 8. Impacto eterno na vida do crente. Quando o Espírito Santo habita em um crente, ele não apenas traz mudanças temporárias ou superficiais, mas realiza uma transformação eterna. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, nos lembra da esperança que temos. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos, capítulo 8, versículos 16 e 17. Essa afirmação revela uma das maiores promessas para aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. A certeza de que sua salvação é garantida e que tem uma herança eterna preparada por Deus. A presença do Espírito Santo não é apenas uma experiência momentânea, mas um selo que garante a vida eterna com Deus. Como o Espírito Santo impacta o futuro do crente? Primeiro, garantia da salvação. O Espírito Santo é o selo de que pertencemos a Deus e que nossa salvação está segura. Ele nos lembra constantemente de nossa identidade como filhos de Deus. Segundo, preparação para a eternidade. O Espírito trabalha para nos moldar de acordo com a imagem de Cristo, preparando-nos para a eternidade com Ele. Terceiro, transformação de prioridades eternas. Com a presença do Espírito Santo, o crente começa a ver a vida e seus objetivos à luz da eternidade, priorizando os valores do reino de Deus sobre os temporais. Jesus, ao prometer o Consolador, deixou claro que o Espírito Santo prepararia os crentes para a vida eterna. No entanto, essa transformação também começa aqui, na Terra, enquanto o crente vive uma vida mais plena, focada em Deus. Hoje, muitos cristãos enfrentam dificuldades, mas sua esperança está firmemente fixada na promessa da vida eterna. Mesmo que sofram temporariamente, sabem que o Espírito Santo os prepara para algo infinitamente maior, a presença de Deus para sempre. Essa esperança eterna traz uma paz que não depende das circunstâncias. Mesmo diante da morte, o crente sente uma confiança inabalável de que seu futuro está garantido. Além disso, as escolhas feitas aqui têm um valor eterno, e viver sob a orientação do Espírito é investir na vida que está por vir. Com isso, concluímos nossa jornada pelos incríveis efeitos da presença do Espírito Santo na vida de um crente. Se você foi tocado por essa mensagem, compartilhe este vídeo, curta e se inscreva no canal Diário Bíblico para mais conteúdos que vão aprofundar sua caminhada espiritual. Que a paz do Espírito Santo guie cada um de nós em nossa caminhada. Até o próximo vídeo.